você estivesse com a gente lá. Nós temos muitas coisas para agradecer a Deus como igreja. Queria convidar você a estar lá com a gente, passar o dia com a igreja no próximo sábado. Você pode procurar a Raquel e dar o seu nome, se inscrever para a gente passar esse dia juntos como igreja. Abra aí sua Bíblia, lá por gentileza, no livro de Ruth. O livro de Ruth, ele foi escrito no período, sem dúvida, no período mais turbulento da história de Israel, que foi aquele chamado período dos juízes. E o período dos juízes foi muito extenso. Foi um período bem longo que durou ali aproximadamente 350 anos. Alguns vão dizer até 400 anos. É aquele momento que vem logo após a morte de Josué e dura até o reinado de Saul. Então, esse período entre Josué e Saul, na história bíblica, ele é chamado de período dos juízes, quando Deus levanta muitos homens a julgar Israel. E nesse tempo, nós vimos isso ao longo desse ano, a nação de Israel, ela vive como que um elevador, uma hora caminhando para cima, outra hora descendo. E o povo vai alternar a sua vida, vai oscilar entre rebeldia contra o Senhor e retorno para o Senhor. Então, esse momento é marcado por instabilidade política, por colapso moral. Existe muita coisa feia, cabeluda, nesse momento na história do povo. Existe infidelidade espiritual, que a gente chama de idolatria. Então essas coisas vão marcar esse período da época dos juízes, de forma que a volta, o retorno do povo para Deus é um retorno meio que superficial, porque o povo só buscava Deus para que Deus o livrasse das suas angústias. E aí, logo que a mão de Deus se manifestava, abençoando e trazendo livramento ao povo, o povo voltava a se rebelar contra o livrador, contra o Altíssimo, contra o Criador. Isso deixa evidente que o povo buscava Deus por aquilo que Deus podia oferecer. O povo não estava, na verdade, interessado em Deus, mas neles mesmos. Então o povo, na época dos juízes, vivia de forma antropocêntrica, não teocêntrica. E então esse é o momento em que o livro de Ruth é escrito. É nesse contexto que se dá a história do livro de Ruth. Semana passada, nós refletimos sobre a fome que sobreveio a Israel. Olha o que diz o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre essa fome. Semana passada nós já falamos, mas entre o sermão de semana passada e o de semana que vem, eu quero dar uma ênfase aqui à atitude de Elimeleque em relação a essa fome. Nós vimos que os infortúnios, os sofrimentos, as dores que essa fome trouxe à vida de Noemi foram muitos. E nós vimos que
Esses infortúnios produzidos pela fome, essas tribulações que vieram à vida de Noemi, elas vieram pelas mãos de Deus. Nós vimos vários textos bíblicos que provam que a fome era um dos instrumentos de Deus julgar o seu povo. Então Deus estava ali julgando o povo, e o resultado disso são dores, problemas para a família de Noemi. E nós vimos a reação de Noemi a esses sofrimentos. Ela vai reagir de forma amarga. Tanto que ela vai dizer assim para as suas amigas, quando ela volta para Israel: não me chamem mais de Noemi, que significa doce. Me chamem de Mara, porque grande aflição tem me dado o Todo-Poderoso. Mara significa amarga. Então, mediante a fome que ilustra a tribulação, nós vimos a reação de Noemi e vimos que nós não devemos imitar Noemi nisso daqui. Nós devemos optar pelo aquele árduo e difícil e penoso caminho do crescimento, ao olhar para o sofrimento como algo enviado por Deus, tendo muitas lições a nos ensinar. Hoje nós vamos analisar a reação do marido de Noemi, Elimeleque, diante da fome. E se semana passada nós vimos que Deus é soberano ao nos trazer alguns infortúnios, porque é Ele quem traz a fome, por outro lado, nós vamos ver hoje, nós também somos responsáveis por muitos infortúnios que vêm sobre as nossas vidas. Porque quem apanha a família e vai para uma terra distante é Elimeleque. E lá ele vai sofrer muito. Então, ao mesmo tempo que Deus é responsável enviando alguns problemas, a fome, nós também somos responsáveis às atitudes que nós temos para com a vida. E muitos dos nossos sofrimentos, eles nos sobrevêm por causa de atitudes insanas, imaturas, fora da vontade de Deus que nós tomamos. Isso aqui fica evidente. Deus envia fome, mas quem vai para Moabe, quem vai para a terra pagã, é Elimeleque. E os sofrimentos que sobrevêm a ele lá são resultado de uma atitude errada, impensada, ímpia que Elimeleque toma. Então vamos ler aí o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Deus é soberano e manda fome. Agora, olha a ação humana. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ao que tudo indica, havia subsistência na terra de Moabe, ao mesmo momento em que em Belém havia escassez, falta de alimento. Para quem não sabe, ou quem não lembra, os moabitas, esse povo que habita nessa região para onde Elimeleque vai, os moabitas eram descendentes de Ló, fruto da união incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Isso é contado lá em Gênesis 19. Os moabitas eram inimigos, adversários do povo de Deus, dos israelitas. E essa inimizade, ela tem início quando Israel, ao sair do Egito e peregrinar pela terra, indo para a terra de Canaã, ao peregrinar pelo deserto, os israelitas passam pela terra de Moabe.
E ali eles não são recebidos de forma educada, ali eles são desprezados, ali eles são postos para fora e a inimizade começa ali. Juízes 3 conta a história de um rei chamado de Eglon. Eglon é um rei moabita que vai dominar, julgar e massacrar Israel durante 18 anos. Lembrando da inimizade que existiu entre eles. Isaías vai dizer que os moabitas, eles eram um povo altamente orgulhoso. E que por causa disso, Deus os julgava, Deus os desprezava. O Salmo 60, Deus vai dizer assim: Moabe é a minha bacia de lavar. Ali é um retrato de uma nação humilhada, lavando ali os pés dos soldados conquistadores. Então, é uma nação a quem Deus estava humilhando. Então, diz o texto que Elimeleque e sua família, eles abandonaram a terra e o povo de Deus em troca da terra e do povo moabita. Saíram do meio do povo de Deus para habitar no meio do povo que era adversário, inimigo do povo de Deus. Ele faz uma escolha errada, fora da vontade de Deus, e o que veio a partir de então foi uma sucessão de tragédias que trouxe muita dor àquela família. Alguém disse que quando os problemas surgem em nossa vida, nós podemos ter 3 atitudes, ou 3 maneiras de reagir aos problemas: suportá-los, fugir deles ou usá-los em nosso favor. E aí, se apenas suportarmos as nossas provações, elas passam a nos dominar. E com o tempo, a tendência é de nos tornarmos amargos, como Noemi. Se usarmos as provações a nosso favor, elas nos servirão de benefício, de edificação, de crescimento. Essa talvez seja uma das ideias ali de Romanos 8, 28. Mas nós também podemos fugir dos nossos problemas. Tem uma atitude lá daquele animal que quando se sente ameaçado, ele coloca a cabeça embaixo da terra. O avestruz. Se tivermos essa postura em relação aos problemas, que muitas vezes nos sobrevém, a consequência, como nós vamos ver, é que muitos outros problemas, muitas outras dificuldades virão sobre nós. Elimeleque, ele resolveu fugir, ao invés de enfrentar os problemas. Ele foge da crise ao invés de lidar com a crise. Ele aposta que a crise era irremediável e que o caminho da fuga era a única rota de escape para ele e para sua família. E essa fuga, ela é marcada por uma impressionante sequência de desastres. Eles foram buscar pão e encontraram doença. Olha o nome que é dado ao filho de Elimeleque, Malom, que significa doença. Em Moabe, aquela família percebeu que a doença era pior que a escassez de pão. Eles foram em busca de sobrevivência e encontraram morte. Elimeleque e seus 2 filhos, diz o texto, eles morrem, eles tombam em terra estrangeira.
Eles foram buscar vida e encontraram uma sepultura. A terra estrangeira não lhes dá a segurança que tanto desejavam. Dá a eles um enterro. Os homens da família morrem e deixam Noemi em situação muito complicada. Numa terra distante, sem descendentes, isso significa que a semente dela seria cortada, isso significa que a sua memória iria se apagar e que ela passaria a alimentar a sua vida de amargura. Então, quando ele foge dos problemas, ele vai levar aquela família a perceber que a dor do luto é muito mais aguda que a dor da fome. Quando ele foge dos problemas, a família dele vai perceber que a escassez é menos dolorosa do que a morte. Essa atitude de Elimeleque lança luz sobre um problema extremamente atual. Nós homens, sexo masculino, nós estamos perdendo a capacidade de enfrentar crises. Nós homens não sabemos enfrentar crises. Falando de uma forma, generalizada. É mais fácil fugir do que encarar. Só que também é mais perigoso. Muitos homens não sabem administrar uma crise no casamento. E acabam fugindo pela porta dos fundos do divórcio. Muitos não sabem lidar com uma crise na igreja. E aí preferem não se envolver com nada. Com absolutamente nada. Muitos homens não sabem conviver com crítica, com discordância, com questionamento, e fazem igual Elimeleque. Fogem, se escondem, tomam atitudes de adolescentes, que corre do confronto com a crise. Como disse o pastor que esteve aqui há pouco tempo, Renato Vargens, nós vivemos numa geração de homens bananas. Ele diz assim, homens frouxos, que por qualquer coisa se fazem de vítima. Homens, diz ele, que quando são contrariados, fazem draminha, fazem beicinho e usam a esposa como escudo. Homens imaturos emocionalmente que não sabem ouvir uma reprimenda, uma advertência. São sensíveis a tudo, cheios de mimimi. Ao ouvir uma repreensão, ficam de mal. Ficam magoados facilmente e acabam choramingando pelos cantos, se dizendo injustiçados. Não sabem lidar com conflitos e oposição e acabam dramatizando a situação. Falta-lhes hombridade, coragem, maturidade. Não cresceram, diz ele, continuam adolescentes. Por tudo isso, quando sobrevém a crise, não sabem lidar com ela. Fazem o quê? Fogem. Sobreveio a fome, o que Elimeleque fez? Pegou as coisas e vazou. O que esse texto das Escrituras nos ensina, nós vamos ver isso, é que o enfrentamento da crise
é melhor do que a fuga delas. Nem todos os homens de Belém fugiram no tempo da fome. Continuaram lá. Porque a fuga não era a única porta de escape. Essa família, ela vai se precipitar em busca de uma solução imediata. E nós somos assim. Nós queremos resolver as coisas imediatamente. Irmãos, tem coisas que não se resolvem imediatamente. Tem crises que as pessoas passam que levam anos para se resolver. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem que Serginho me mandou, do John MacArthur. Estava falando o que é um pastor? Aí estava falando de algumas atribuições do pastor. E ele fala assim, uma delas é entender que o seu rebanho levará muito tempo para amadurecer. Por isso que um pastor precisa ficar muito tempo na igreja. Porque se ele fica pulando de igreja em igreja, ele não amadurece com a igreja. As crises, existem crises que levam tempo. E muitas vezes nós queremos soluções imediatas. Elimeleque escolheu o caminho mais fácil, aquele que era menos doloroso, só que se transformou no caminho mais amargo. Por quê? Porque não soube lidar com a crise. Não quis conviver com a crise. E aí ele perde a vida procurando a sobrevivência. Ele encontra a sepultura onde buscava um lar. Elimeleque poderia ter evitado os dardos da fome em Israel, mas ele não consegue fugir das flechas da morte em Moabe. Plantou a sua casa em Moabe e ali se tornou a sua sepultura. Procurou a segurança dos seus filhos em Moabe, e Moabe tornou-se a cova para os filhos. Elimeleque, ele vai liderar a sua família a fugir da casa do pão para uma terra idólatra. Ele deveria ter liderado a sua família a buscar a Deus no tempo de crise. E por causa da sua fuga, a sua família vai colher resultados bem amargos. Morreu Elimeleque. Olha o que diz o verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Naquela época, o homem era o arrimo da família. Quando o líder do lar falecia, sérios problemas sobrevinham à família. Olha o que o autor sagrado está nos dizendo, gente. Preste atenção, leia devagar. Ele está dizendo assim, morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou com os 2 filhos. Nós não temos condições de alcançar quantos problemas existem por trás dessa expressão. Ficou ela com seus 2 filhos. O que está por trás dessa expressão é muita dor, muito problema. É raro nas Escrituras, é raríssimo. Falar de um homem tendo como referência a mulher. É o que acontece aqui. Elimeleque, marido de Noemi.
Quase que você não vai achar isso na Bíblia, porque o que acontece é o contrário. Mas isso aqui mostra que Noemi é alguém de destaque. É alguém importante. No entanto, apesar de ser alguém de destaque, ser alguém importante, ali está uma viúva, sem pensão do INSS, que não é lá muita coisa, né? Sem assistência do governo, sem trabalho formal, sem parentes que pudessem ajudá-la com os 2 filhos, numa terra distante, idólatra. Então, quando o autor sagrado diz que ficou ela com seus 2 filhos, isso aqui é a descrição de uma situação complicadíssima. Certamente que Noemi vai se perguntar durante meses, durante muitas vezes ela vai se fazer essa pergunta: e agora? Como que eu faço agora para pagar o plano de saúde? Como que eu faço para pagar a faculdade dos meus filhos? Como que eu faço para comprar as coisas do mês? E agora? Como que eu vou educar os meus filhos nessa terra pagã? E agora? Como que eu faço para isso, para aquilo? Certamente que essas palavras foram repetidas por Noemi em muitas ocasiões. E agora? Os meninos crescem, sabe-se lá em que condições, o texto não diz, mas certamente com muita dificuldade. Se casam com 2 mulheres moabitas, olha o que diz o verso 4. Os quais casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Orfa e a outra Ruth, moraram ali quase 10 anos. O texto não diz como que foi a vida dessa família sem o pai durante 10 anos numa terra distante. Será que eles tiveram alguma estabilidade, algum conforto, alguma perseguição? Somos apenas informados que após aqueles 10 anos, os rapazes morrem. E olha o que diz o verso 5. Noemi ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Não há nada ruim que não possa piorar. Agora nós temos, ao invés de uma, 3 viúvas desamparadas, num contexto de miséria. Não tem filhos, o que era considerado uma maldição. A família não vai ter continuidade. Irmãos, esses 5 primeiros versos do livro de Ruth, eles estão descrevendo uma tragédia. Isso aqui é uma hecatombe para uma família. É um negócio de proporções inimagináveis. Os 5 primeiros versos do livro de Ruth descrevem muita dor, descrevem muito sofrimento. Não está escrito aqui, mas tem muito pesadelo aqui, tem muita noite não dormida aqui. Tem muita lágrima nesses 5 primeiros versos de Ruth. Nós estamos aqui diante de motivos suficientes para uma depressão profunda. Aquelas mulheres não tinham ninguém, elas estavam desamparadas. Não existia futuro para elas. O que o autor do livro de Ruth está descrevendo é isso. Essas 3 mulheres, Ruth, Orfa e Noemi, não tem ninguém. A história dessas mulheres tem muitas, mas muitas coisas a nos ensinar. E uma delas, que é que eu desejo ressaltar hoje, é a verdade de que as nossas decisões, elas podem arruinar as nossas casas.
As nossas decisões podem destruir as nossas famílias. Muitas pessoas são afetadas profundamente. E quem sabe, por todos os dias da sua existência nesse mundo, por falta de sabedoria, de discernimento, de equilíbrio de alguns dos membros da casa, da família. No caso em que nós estamos analisando, é uma lembrança a nós, homens. Aquela família passou por todo aquele sofrimento por causa de uma decisão errada do líder do lar, por causa de Elimeleque. Fica evidente na narrativa que a responsabilidade é dele. Olha o que diz o verso primeiro que nós lemos. Um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. A responsabilidade de sair de Belém e ir para Moabe é colocada sobre Elimeleque e mais ninguém. Nós, maridos, pais, nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos. Porque as nossas decisões, ou a ausência das nossas decisões, podem arruinar as nossas casas. Nossas famílias podem ser arruinadas pelas decisões que tomamos ou por não tomarmos decisões. O que já é uma decisão. Numa dessas terças-feiras, aqui na igreja, quando a reunião de oração aconteceu separada, tem dia que é todo mundo junto, na outra semana, os homens de um lado, as mulheres do outro. E estávamos ali embaixo, 3 homens, e só chegava a mulher. Deu, acho que 8h30, 3 homens, só chegava a mulher. E um virou assim e disse assim para mim, as mulheres estão dando um banho em nós. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Deus chamou homens para liderar a igreja. Isso é uma vergonha. Existe uma estatística que mostra, eu citei ela quando nós falamos lá no livro de Juízes, que existem muito mais mulheres na igreja, Estados Unidos e Brasil, do que homens. Isso é uma vergonha. Eu pergunto para você que está aqui, homem, você é o sacerdote do seu lar? É? Cora de vergonha aí do lado da sua esposa. Eu pergunto para você, você coloca a sua família diante de Deus em oração? Quando nós estudamos a judicatura de Débora, nós vimos que não existia naquela época homens corajosos que assumissem o seu papel naquele momento da história. Nós vimos que a judicatura de Débora é uma história que traz uma advertência gravíssima contra a liderança masculina em Israel. Deus vai orientar Baraque por meio de uma mulher e Deus priva
Baraque de ter a honra de matar Sísera. E quem recebe destaque naquela história ali, naquele ciclo dos juízes, são duas mulheres, Débora e Jael. Aquilo ali é uma crítica severa aos homens que não assumem a sua responsabilidade. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Gente, quantos problemas, quanta dor aquela decisão errada de Elimeleque trouxe para sua família. Você já tomou decisões que produziram muito sofrimento para os membros da sua família? Imagina um pai que ao dirigir faz uma ultrapassagem imprudente. Se você quer dirigir de forma imprudente sozinho é uma coisa, mas com seus filhos atrás. O pai que faz uma ultrapassagem imprudente, bate, mata um filho, deixa o outro com sequelas terríveis. Como que esse homem convive com ele mesmo para o resto da vida? Imagine um pai que banca o divórcio e traz prejuízos emocionais incontornáveis para os filhos. Incontornáveis. Imagina um pai que se porta de maneira errada no emprego, é demitido e traz insegurança e prejuízos para sua família porque não se portou de forma decente no emprego. Imagina um pai que crê de forma liberal e administra e educa a educação dos seus filhos a partir das suas filosofias de vida. Pais que incentivam ou não proíbem a homossexualidade, a desonestidade, a infidelidade. Pais que encaminham seus filhos a vícios, a hábitos destrutivos. Pais que não ensinam as escrituras aos seus filhos. Pode reparar, normalmente, filhos que crescem sem a presença dos pais desenvolvem distúrbios gravíssimos. Um estudo mostrou, isso eu li num livro que fala sobre educando filhos, a importância da figura paterna. Ele mostrou lá a fonte do estudo e o estudo mostra que muitos homens homossexuais, quando comparados estatisticamente com homens heterossexuais, eles tiveram mães muito próximas e pais ausentes, pais hostis, pais que não cumpriram a sua função de pai. Elimeleque tomou uma decisão impensada. Uma decisão fora da vontade de Deus e toda a sua família sofreu. Quantas decisões que nós, homens, tomamos que ferem profundamente as nossas esposas. Nosso orgulho, nosso machismo, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa avareza, nosso despotismo, nossa indiferença, nossa maldade, nossas incoerências, nosso comodismo,
Todas essas coisas nos levam a decisões que machucam profundamente as nossas esposas. Nós, homens, precisamos nos conscientizar que as nossas decisões são aquelas que mais afetam as nossas casas. É a decisão do homem, aquela que tem o maior peso, para o bem ou para o mal. Será que Malom e Quilion realmente morreriam se permanecessem em Belém? Será que Noemi passaria por tudo o que passou se Elimeleque não fosse para Moabe? Olha o que diz aí o verso 21. Você está com o texto aberto. Noemi diz que quando ela saiu de Belém, ela era ditosa. Olha o que diz o verso 21. Ditosa eu parti. Sabe o que isso significa? Ditosa, cheia, afortunada. O texto não diz, e a gente fica imaginando, será que Noemi concordou com a decisão de Elimeleque de sair de Belém e ir para Moabe? O texto não diz, mas pode ser que ela não tenha concordado, mas teve que ir. E se ela não concordou com a decisão do marido, certamente que a dor dela foi ainda maior. Existe uma quantidade enorme de mulheres opressas por causa de maridos que são verdadeiros déspotas. Existe uma quantidade enorme de mulheres cujas lágrimas não cessam, porque seus ex-maridos transtornaram as suas almas, os seus sentimentos. Existe uma quantidade enorme de mulheres quietas, caladas, agrilhoadas pela ameaça de um homem que não sabe o que significa compaixão. Existe uma quantidade enorme de mulheres revoltadas, sabe por quê? Porque tem maridos frouxos, bananas, omissos, fracos. Quem manda na casa não são eles, são os filhos. Existe uma quantidade enorme de mulheres carentes, porque os seus maridos trabalham horas e horas e horas, com a melhor das intenções, dar conforto, roupa, perfume, viagem, mas e atenção? Não tem. Diálogo? Não tem. Presença, dedicação? Não existe. Usando esse mesmo argumento, quantos pais que trabalham horas e horas todos os dias da semana, com a melhor das intenções, dar uma boa educação, um bom plano de saúde, um futuro para o filho, mas e o acompanhamento diário, tão necessário para a formação do caráter? Facilitam a vida dos seus filhos, porque tem uma renda financeira muito boa. Mas será que essa facilidade realmente está ajudando o filho? Ou está produzindo um cidadão mimado que não sabe viver com contrariedades? Homens, as nossas famílias, assim como a família de Elimeleque, as nossas famílias podem sofrer absurdamente por causa das decisões erradas, impensadas, tempestivas da nossa parte. Surgiu a crise, surgiu a fome. O que Elimeleque fez? Fugiu. Foi para Moabe. Lá em Moabe, ele enfrenta doença. Lá em Moabe, são 3 óbitos. A esposa fica desamparada. A esposa fica sem auxílio, sem ajuda, por causa de uma decisão impensada, covarde de um homem. Certamente,
Você pode ter pensado isso daí. Certamente que a intenção de Elimeleque ao fazer o que fez foi a melhor possível. Eu creio nisso. Eu creio que quando ele pensa em sair de Belém e ir para Moabe, ele não queria deixar a família passar necessidade. Eu creio que a intenção dele foi a melhor possível. Mas se existe algo muito evidente na Bíblia, em toda a Bíblia, em relação a todas as áreas da nossa vida, é o seguinte: boa intenção não basta. Boa intenção não basta. A Bíblia está repleta de exemplos de que apenas a boa intenção não resolve. Ir para uma terra pagã não era a vontade de Deus para Elimeleque, para sua família. Irmãos, não basta termos boas intenções. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas casas. Não basta termos boas intenções, nós precisamos orar e colocar os nossos filhos, o nosso cônjuge diante de Deus. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que aprendemos do estudo das Sagradas Escrituras. Só intenção boa não adianta. Há uma lenda grega, muito antiga, que conta a história de que quando a Grécia estava sofrendo a ameaça de Troia, a Grécia começa a se preparar para enfrentar os troianos. E todos os heróis foram convocados para a batalha. Agamenon, Palâmades e Menelau eram 3 heróis famosíssimos. E eles ficaram encarregados de trazer talvez o maior deles para o exército. Porque quando o alistamento foi convocado, Ulisses não veio. E os 3 disseram, e os 3 receberam a ordem de ir buscar Ulisses. Só que Ulisses tinha casado há pouco tempo e tinha um neném, um bebê recém-nascido. E nada parecia mais terrível para Ulisses do que uma guerra que o separasse, talvez definitivamente, do seu filho. E ele, sabendo da convocação e sabendo que os 3 vinham à sua casa, ele resolve se passar por doido. Ele pega um chapéu cônico, coloca na cabeça, vai se atrelar ao lado dos bois e começa a arar o campo onde se semeava o sal junto com os bois. E aqueles 3 heróis chegaram ali, olharam aquilo, mas um deles, Palâmades, desconfiou. E aí ele pegou o neném de Ulisses e colocou na direção da lâmina do arado que se aproximava. E diz a história que Ulisses veio com aqueles bois e na hora que ia passar no bebê, ele desviou, fez um semicírculo em torno da criança e dessa forma ele revelou que não estava doido coisa nenhuma. Teve que ir para a guerra. Essa é uma história de ternura, de amor, de um pai que se trai para salvar o filho. O que nós temos feito pelos nossos filhos? A decisão de Elimeleque matou os seus filhos.
que nós temos feito por nossas esposas? A decisão de Elimeleque deixou a sua esposa desamparada. O que nós temos feito pelas nossas casas? Nós estamos edificando ou estamos arruinando as nossas casas com as nossas decisões? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Irmãos, que Deus possa nos conscientizar que as nossas decisões afetam drasticamente as nossas casas, os nossos lares. Eu quero dizer aos jovens que aqui estão, que não se casaram, ou aqueles que estão recém-casados, muito cuidado, muito cuidado. Nós temos a capacidade enorme de destruir as nossas esposas e os nossos filhos. Está em nossas mãos isso. Mas pode ser que exista aqui entre nós, né, gente que cometeu muita besteira no passado. E aí não só homens, as mulheres também. Cometeu muita besteira no passado. E por causa disso trouxe muita dor, muita angústia a alguns membros da sua família. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode reverter essas coisas. Deus pode transformar contextos de sofrimento. Deus, diz a Bíblia, é aquele que faz tudo novo. Deus é aquele que restaura as coisas que nós estragamos. É só continuar lendo o livro de Noemi, o livro de Ruth. Deus pode fazer isso. Apesar da angústia de Noemi, Deus envia Boaz. Quem é Boaz? Boaz é o resgatador. Nós vamos ver isso lá na frente. Boaz é aquele que vai resgatar a sorte de Noemi. Ele vai reverter toda aquela situação trágica na qual Noemi foi colocada por Elimeleque. Boaz vai mudar completamente aquele cenário de fome, de miséria, de insegurança, de dor. Boaz é aquele que vai trazer esperança novamente a Noemi. E Boaz, sabe quem é Boaz? Ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele lança a luz, ele projeta a luz para o Messias que estava por vir. Cristo é o resgatador de vidas que cometeram muitas besteiras. Cristo é o resgatador das nossas casas, das nossas famílias. Cristo é o resgatador dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos. Cristo é o resgatador daquilo que foi perdido. Não é isso que ele disse? Daquilo que nós jamais imaginávamos que pudesse retornar.
O problema é que nós não acreditamos nisso. Então nós precisamos clamar ao Senhor, para que, assim como Boaz resgatou a Ruth e a família de Noemi, precisamos clamar ao Senhor para que o filho dele venha resgatar as nossas casas, tão machucadas, tão manchadas pelo pecado. E que nas nossas casas os arados sejam desviados. Que tenhamos nas nossas casas homens e mulheres capazes de desviar os arados para abençoar os outros. E assim nós vamos proclamar ao mundo uma das coisas mais belas que existe nesse mundo, que são os laços de amor que ligam as gerações que vão passando. Nós vamos proclamar ao mundo a intimidade fraterna, amigável, amorosa que existe entre um homem e uma mulher, entre um pai e um filho. Há pouco tempo eu ouvi alguém dizer assim: isso aí não tem jeito não. Isso aí que aconteceu não tem perdão. Só não existe se Cristo, o resgatador, não estiver presente. Mas se Cristo estiver presente, pode ser, como eu disse há pouco, que leve tempo, que a crise leve tempo para passar e para ser contornada. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que faz novo, faz nova todas as coisas. Ó Deus, quantas famílias que aqui existem, marcadas por muita dor. Quantas famílias que nós temos aqui, que convivem atualmente com crises, devido a decisões impensadas de algum dos membros. Ó Deus, quantas mulheres aqui estão sangrando com uma hemorragia que dura há anos, por decisões erradas dos seus maridos. Quantas pessoas que aqui estão cheias de traumas, porque seus pais não estiveram presentes, não foram homens que, com a ajuda e o auxílio do Senhor, educaram essas pessoas de forma correta. Ó Deus, quanta dor existe nas nossas casas. Assim como existiu durante muito tempo dor, lágrima, pesadelo na casa de Noemi. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, assim como mandaste Boaz para resgatar aquele lar todo destruído, que o Senhor envie o teu Filho, o poder do teu Filho, a compaixão de Jesus Cristo, às nossas casas, para que sejamos resgatados pelo Senhor. Nós assim oramos, pedimos, descansamos
e confiamos no Teu poder, na Tua graça e na Tua compaixão para fazer isso. Em nome de Jesus.